Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ver sobre o profeta Jonas, né? Então aqui, Jonas, ele foi aquele que Deus chamou para pregar para Nínive. Lembra que eu falei aqui sobre o profeta Naum? Que Deus usou Naum para profetizar a destruição mesmo de Nínive. Por quê? Anteriormente, Deus havia chamado Jonas para pregar para aquele povo. Só que Jonas, né, sendo como o povo de Jonas, né, sofreu muito na mão dos ninivitas, o que Jonas queria? Que eles fossem exterminados mesmo, né? Ele não aceitava de que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, quisesse salvar aquele povo. Então eu quero ler com você aqui o chamado e a fuga de Jonas, né? Perdão, aqui todos conhecem, né? Mas eu vou ler aqui para você compreender a mensagem. Então, Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aqui a grande cidade, por quê? Nínive, ela era como a capital, ela era, né, tipo a capital da Babilônia, como aqui no sul, né? Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Então, Nínive, né, ela era a capital da Babilônia. Ela tinha 120 mil habitantes, então era uma cidade grande, né? Naquela época era uma cidade, né, de 120 mil pessoas, era uma cidade grande. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, né? E clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo tu és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, e disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, olha o que aconteceu aqui, né? A pessoa, quando ela foge da presença de Deus, ela vai descendo. Jonas foi para onde? Lá no porão do navio.
indo para Tarsis. Ali os marinheiros jogaram sorte aos seus deuses, só que os demônios eles respondem. Quando a pessoa lança sortes, né, ela vai questionar, ela vai perguntar, enfim, lá da sua forma, os demônios vão responder. E aqui cada um chamou o seu Deus. E quando eles perguntaram quem é o teu Deus, ele disse, o Criador de tudo, do céu e da terra seca. Aqueles homens tiveram um grande temor quando Jonas disse que era hebreu, porque todos conheciam quem era o Senhor, que tinha tirado o povo do Egito, né, com mão forte, braço estendido, o que tinha acontecido com Faraó. Então todos sabiam quem era Deus. E eles temeram. Eles oraram, clamaram a Deus pedindo pelo Senhor misericórdia, né? Se jogasse ele no mar, se ele morresse afogado, que Deus não viesse requerer o sangue de Jonas da mão deles. Olha o temor daqueles homens. Depois que o mar cessou, eles foram fazer o quê? Eles foram sacrificar a Deus. Olha o temor daqueles homens, para você ver que mesmo ali naquela tempestade, naquela situação, Deus usou ali essa situação, né? E essas pessoas creram nele. Se eles estavam ali, né, lançando sortes a outros deuses ali, mas quando eles viram o que Deus podia fazer, eles temeram. Aqueles homens temeram, clamaram, oraram, sacrificaram ao Senhor. Eu creio que aqueles homens se converteram. E aqui a gente vê que a oração de Jonas aqui dentro do grande peixe. Jonas ficou 3 dias e 3 noites aqui no ventre desse peixe. Eu já falei aqui outras vezes, né? Que no natural já aconteceram relatos de pessoas que foram engolidas por baleias, né? Conseguiram sair do ventre daqueles animais ali, né? Foram lançados para fora, mas saíram. Pessoas que saíram com queimaduras, mutiladas quase lá de dentro. Por quê? O suco gástrico, imagina o tamanho do intestino, do estômago de uma baleia. Né? Se o nosso já tem sucos gástricos para digerir os alimentos que nós comemos, para fazer a nossa digestão. Você imagina então o estômago de um animal daquele tamanho, né? Então, já tem relatos, né? Existem relatos que são fatos, né? Verídicos. Se você quiser, pode procurar no Google ali, você vai ver, né? E essas pessoas sofreram, ficaram com lesões na sua pele, ficaram com problemas de saúde devido a estar expostas a pouco determinado de tempo a esse ácido, a esses ácidos. Você imagina Jonas. Olha o milagre. Ele ficou ali 3 dias clamando, orando, até que ele se arrependeu. E Deus fez com que o peixe vomitasse ele lá na praia, lá, né, em Nínive. Eu vou ler aqui para você no capítulo 2, a oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Imagina lá dentro. Não tinha luz, não tinha vela, não tinha iluminação, não tinha nada. Imagina um estômago. Imagina um estômago e Jonas lá dentro. Faça ideia. Que legal que estava lá. Por isso que ele disse, ó. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado sou de diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim, a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio aqui a conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, ou seja, desde o rei até os animais, né? Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele se levantou de seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Isso significava humilhação, né? Se humilhar. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Então aqui, né, Deus usou Jonas para anunciar que se eles não se arrependessem das suas maldades, das coisas erradas que eles praticavam, das coisas que eles faziam, que Deus iria destruí-los. Só que esse arrependimento aqui, como a gente viu lá em Naum, né, que eu já falei, foi de momento, né, durou algum tempo. Depois eles voltaram às velhas práticas, idolatrias, maldades que eles cometiam, as iniquidades que eles cometiam. Imagina, se o Senhor disse: chegou até mim. Foi igual Sodoma e Gomorra. A iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou até o Senhor, que Deus tomou a decisão de destruir ali tudo a fogo. Só fez com que tirassem Jó de lá de dentro, porque Abraão clamou, Abraão orou, né? E Deus teve misericórdia e tirou Ló daquela cidade. Depois Deus mandou fogo do céu e destruiu tudo. Então, aqui, Jonas, ele sabia que Deus era longânimo, misericordioso, mas ele não queria que o povo se arrependesse. A gente vai ver aqui no capítulo 4 a revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Deus fez uma pergunta para ele, né? E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas. Aqui então Jonas, ele se retirou de Nínive. Ele ficou ali num lugar afastado onde ele podia enxergar a cidade. Só que era região desértica, não tinha sombra ali. Ele ia desfalecer naquele sol. E Deus fez com que nascesse aquela aboboreira e ela veio, né, por cima de Jonas, dando que sombra, né? Então, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim, Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou.
E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e este desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade. Aqui, perdão, eu pulei ali, né? Eu desci aqui embaixo. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, né? A ver o que aconteceria com a cidade, né? Que é o versículo 6 ali, que eu vi que tá do ladinho ali. Então, né? E disse o Senhor a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Então aqui, olha o que Deus fez. Jonas pensar. Ele ficou triste porque aquela boboreira que Deus havia feito nascer para dar aquela sombra para ele ali havia morrido. Deus disse: tu se compadeceu de uma boboreira que você não plantou. No outro dia ela morreu, tu ficou sentido. Então Deus fez ele ver. Olha como Deus faz, olha a forma como Deus trabalha. Deus ele faz de todas as maneiras para que a gente venha entender a sua palavra, a sua misericórdia, o seu amor. Aí Jonas pensou, né? Ele estava ali irado, ele ficou revoltado porque a boboreira morreu, mas ele disse: não foi você que plantou. Então, como quem diz, olha o que Deus quis dizer para ele em outras palavras: eu criei todos. Então Deus se importava com aquelas almas, queria que aquelas 120.000 almas se convertessem do seu mau caminho, queriam que eles se arrependessem, que eles abandonassem o pecado, assim como Deus faz conosco. Deus ele faz com que a pessoa se arrependa. E aqui com a oração de Jonas, a gente aprende o que, né? Com a oração de Jonas, o profeta confessava ao Senhor que fugiria da ordem de pregar aos ninivitas, porque sabia que ele era um Deus compassivo, longânimo, que tem paciência, grande benignidade, que se arrepende, né? Mudança de intenção de fazer o mal. Esses atributos divinos mencionados na oração do profeta revelam que Deus é sempre paciencioso e tolerante para com o pecador, embora nunca para com o pecado. Assim sendo, se quisermos ser seus imitadores, né, nós devemos manifestar também paciência e tolerância para com os nossos semelhantes. Paciência é a virtude de suportar males e incômodos que a vida, né, ou as pessoas nos trazem, sem queixumes nem revoltas. E nisso Jesus é um modelo perfeito, por suportou todos os seus sofrimentos, sem nem eu mesmo abrir a boca para lamentá-los, além do que orou por aqueles que o maltratavam, suplicando ao Pai que lhes perdoasse aquele pecado. Ore ao Senhor e busque nele a capacidade de ser paciente nas tribulações, pois ele é o único que poderá ensiná-los a desenvolver esta virtude. Então, olha a diferença. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus tem paciência. Deus, ele sempre dá oportunidade das pessoas se arrependerem, das pessoas voltarem. Ele usa os Jonas para anunciar, para que se arrependam, para que voltem para o caminho. Só que ao mesmo tempo Deus também usa o Naum para dizer, ó, se você não se converter do seu mau caminho, você vai ser destruído. Por quê? Se a pessoa, um exemplo, a pessoa ela é usuária de droga. Se ela não abandonar a droga, se ela não buscar a Deus, se ela não buscar se converter e se libertar daquele mal, daquele vício, quando vê, ela vai morrer. Ela pode chegar a uma overdose, ela vai indo, até que a droga vai debilitando ela. Ela pode morrer. Então, se ela não fizer algo, né? Eu quero ler aqui com você, aqui no estudo, fala do tempo de arrependimento, né? Então, o profeta Jonas aqui, ele estava furioso durante 40 dias,
que ele percorreu as ruas de Nínive para cima e para baixo, suportando um sol escaldante com a finalidade de advertir aquela cidade pagã dos juízos que Jeová, o Deus dos israelitas, traria sobre eles. A pregação aos ninivitas mostra que Deus não estava interessado em salvar apenas os israelitas, como é nos dias de hoje. Jesus veio para os seus o rejeitaram. Então a salvação ela chegou a nós, os gentios, porque o povo de Deus, o povo dele não o quis, o rejeitou. Então a salvação é para todos. Ali Jonas, ele achava que Deus tinha que salvar e cuidar só dos israelitas e o resto que se lascasse. Mas Deus mostrou para ele que não era assim. Então, Deus não estava interessado em salvar apenas os israelitas, mas que sua graça estava estendida a todos os povos. Todas as nações que foram destruídas tiveram as suas oportunidades, mas não se arrependeram e tiveram que enfrentar as consequências de sua rebelião contra Deus. Agora, depois que os ninivitas se converteram, Jonas queria que o Senhor os executasse, como era o seu plano original. Jonas achava preferível que 120.000 pessoas morressem do que ele passar por um falso profeta. Quando Jonas fugiu para Tarsis é porque ele já conhecia a misericórdia de Deus e como sabia da possibilidade de uma mudança nos propósitos divinos, caso eles se convertessem. Ele preferiu fugir a resgatar para o Senhor um povo que ele queria ver morto, pois Nínive era a capital dos assírios, que dominavam a apostatada nação israelita. Alguém disse: a ira é um vento que apaga a lâmpada do entendimento. Jonas é a prova deste pensamento. A sua ira era consequência da servidão que os ninivitas haviam imposto sobre o povo de Jonas, e tudo o que ele queria era vê-los fulminados, tal qual os habitantes de Sodoma e Gomorra. Que bom que Deus não age como o homem. O Senhor é longânimo para conosco e jamais permite que sua ira contra o pecado o leve a cometer qualquer erro contra o pecador. Ele nunca condena ninguém sem antes lhe dar todas as chances possíveis para o arrependimento e mudança de atitude. Como os ninivitas, vivemos hoje, num tempo muito especial. As profecias indicam que o fim do mundo está próximo e quer acreditamos ou não, ele virá. Não é tempo de nos descuidarmos do preparo para este dia de juízo final. Estamos ainda vivendo em tempo de misericórdia, porém este tempo logo passará. Se como os ninivitas não manifestarmos um coração arrependido e uma mudança de atitudes, os juízos divinos nos alcançarão. Por isso Jesus nos adverte ao lembrar dos mortos na queda da torre de Siloé: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, aqui, nós lemos todo o livro de Jonas, 3 capítulos, Então, aqui para você ver como Deus é misericordioso, longânimo, porque nós estamos próximos da vinda de Jesus. E Deus, ele está dando a oportunidade todos os dias das pessoas mudarem, de se arrependerem, de serem transformadas e das pessoas entenderem, assim como Jonas entendeu ali, com o recado, como Deus usou a forma da boboreira, de que todas as vidas são preciosas para o Senhor. Todas as almas são preciosas. E Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito na sua palavra, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele quer que essa pessoa se arrependa e se converta do seu mau caminho. Então Deus não fica feliz quando o ímpio morre, quando alguém, que não se arrependeu do seu pecado morre. Deus não fica feliz com isso. Ele tem prazer na morte dos seus santos, porque esses ele sabe para onde vão, que vão para junto dele, que no dia do juízo essa pessoa vai estar com ele, vai cear eternamente. Deus, ele tem prazer na morte dos santos, dos seus santos, mas não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele sabe para onde o ímpio vai. Se ele não se arrepender do seu mau caminho, se ele não abandonar o seu pecado, ele vai sofrer a condenação eterna, e não é isso que Deus quer. Jesus, ele veio, morreu naquela cruz, nos comprou, nos remiu, pagou o preço para que nós tivéssemos o quê? Vida e vida em abundância. Então,
que você faça uma reflexão sobre esta palavra, que você aprenda com o Senhor, porque às vezes tem pessoas que têm aquele sentimento de vingança, pessoa que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem ódio, pessoas que foram abusadas, que sofreram traumas, né? Perderam um ente querido de uma forma trágica, né? Às vezes por um assassinato, algo assim. Ela deseja no fundo que aquela pessoa seja punida, que aquela pessoa vai ser presa, aquela pessoa vai ser condenada, que vai apodrecer na cadeia. É o que a pessoa pensa. Ela tem aquele sentimento de vingança. Ela quer, no fundo, que aquele ali se dê mal mesmo. Não, vai ser punido mesmo, né? Só que não é o que Deus quer. Até para essa pessoa que cometeu isso, Deus tem misericórdia e quer que ela se arrependa do que ela fez e volte para a presença dele, que ela conheça ele. Porque Jesus também morreu na cruz por ele, porque Deus criou todos nós. Todos somos criaturas do Senhor. Nós nos tornamos filhos quando nós aceitamos o Filho dele. Até conhecer o Filho, aceitar o Filho, nós somos criaturas do Senhor. É o que diz a palavra. Então, que você se arrependa, volte para o caminho, torne-se filho, deixe de ser escravo de pensamentos de vingança, de sentimentos de vingança, de mágoas. Coloque isso aos pés da cruz. Diga, Senhor, eu não quero mais esse sentimento no meu coração. Jonas precisou ficar 3 dias e 3 noites ali no ventre daquele peixe para que Jonas fosse fazer a vontade de Deus. Mesmo contrariado, ele foi. E depois Deus mostrou para ele. Ele foi, ele fez a vontade de Deus, ficou 40 dias pregando, o povo se arrependeu, né? Mas na esperança que o povo não se arrependesse. No fundo, ele desejava isso. Quando ele sentou lá e ficou olhando de longe, né? Mas Deus foi lá, colocou aquela sombra, mandou aquela boboreira, só que quando ela morreu, ele ficou chateado. E Deus disse, se você ficou chateado por isso aqui, por essa planta que nem foi você que fez ela crescer, você nem criou ela. Então Deus fez ele entender quão preciosas são as almas para o Senhor, as vidas para o Senhor. Então que a gente venha pregar a palavra, que a gente venha levar essas pessoas ao arrependimento. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a Tua palavra. Que elas se arrependam, que elas abandonem o desejo de vingança, que elas limpem o seu coração da mágoa, do ódio, do rancor, do ressentimento. Pessoas que foram abusadas, que sofreram traumas, Pai, que essas pessoas consigam liberar o perdão, que o Teu amor que excede todo entendimento, Pai, esse Teu amor incondicional entre nessas vidas, Pai, porque só quando elas estiverem desfrutando do verdadeiro amor de Deus, elas vão conseguir, Pai, liberar o perdão, elas vão conseguir ver a obra da remissão da cruz, viver isso na sua vida e que isso possa alcançar aquela pessoa, Pai, que lhe causou algum dano, alguma dor, e que o Senhor continue ministrando em cada coração, em cada vida, Pai, que haja arrependimento, que essas pessoas voltem a Ti, que elas confessem os seus pecados, que elas abandonem os seus erros, Pai, que elas se convertam verdadeiramente ao Senhor e que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus. Mande esta mensagem para aquela pessoa que Deus moveu teu coração, curta, compartilhe, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai mandando para frente, Então que Deus possa usar a tua vida também, que você seja o semeador da palavra, em nome de Jesus.